como eu estudo para obter performance e resultado. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube do Transforma Infância. Aqui nós vamos trazer conteúdos para profissionais, para pais, então acompanha a gente que vai ter muita coisa para engrandecer a sua trajetória. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como eu estudo, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou Manuela Baiman, psicóloga infanto-juvenil e também sócia fundadora do Espaço Transforma Infância. E aqui eu gosto de compartilhar coisas que possam te ajudar. Tem um tema que vocês perguntam bastante nas caixinhas, trazem muitas dúvidas, que é sobre métodos de estudo, como é que a gente consegue fazer para dar conta de tanta coisa e ao mesmo tempo performar bem tecnicamente, conseguir manter a rotina. E aí hoje eu vou compartilhar dicas bem do dia a dia, sugestões que possam te ajudar. Bom, além de psicóloga, empresária, plataforma de assinatura e mil coisas, eu também sou mãe e esposa. Ou seja, divido todas essas tarefas com uma vida que envolve cuidar de casa, cuidar de filhos, cuidar do marido. E aí vocês sabem que é muita demanda. Claro que a gente não faz isso sem rede de apoio, pelo contrário, tem um suporte muito grande por trás para toda essa roda girar. Mas também não posso deixar de dizer que eu sou amante de uma rotina estruturada, de disciplina, sou dessas assim muito consistentes. Sabe aquela música? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Nem sempre, todo dia é tudo sempre igual, mas 90 a 80% do meu dia vai ser muito similar. Essa é a forma que eu considero mais assertiva da gente conseguir incluir hábitos, porque se você faz todo dia, quando você não faz, você sente falta. Então, por exemplo, todo dia à noite eu estudo. Vou já falar um pouquinho da minha rotina pra vocês. E quando eu não estudo à noite, eu sinto falta. Então, às vezes, eu posso até estar no celular ali descansando, mas eu já fui impelida por um impulso habitual de ir lá até a minha cadeira e começar, nem que seja a escrever, a ler alguma coisa, assistir uma aula, por conta da força do hábito. É importante que a gente saiba que para performar bem nos estudos, na aprendizagem, existe todo um sistema por trás. Se você está cansada, se você dormiu mal, se o teu corpo não está bem, é claro que isso vai ter um impacto no teu processo de concentração e aprendizagem. Então, a qualidade no teu estudo, ela começa desde muito cedo. O que eu adoro fazer, já que as dicas aqui nesse vídeo serão minhas. Eu sempre começo minha rotina com atividade física. Sempre. Até domingo. Eu realmente gosto, eu sou dessas que curto, eu gosto de musculação, eu gosto de ficar numa esteira. Uso aquele tempo também para escutar um podcast. Eu tava até falando com algumas alunas outro dia que eu gosto de fazer assim, quando eu tô desmotivada, aqueles dias que a gente tá assim pra baixo, zero energia, eu começo na academia, já que é a minha primeira atividade do dia, escutando algum podcast, algum vídeo do YouTube, de alguma pessoa que eu admiro. E aí só de escutar ela, a trajetória dela, às vezes eu escuto até vídeos que eu escuto ou assisto vídeos que eu já vi, mas pela necessidade mesmo motivacional. Porque veja, existe uma diferença entre disciplina e motivação. A disciplina é algo que você faz todos os dias, é a sua consistência. E a motivação, ela dá o tom da tua consistência. Então, todos os dias eu vou escovar os dentes, basicamente todos os dias eu vou pra academia, porque como eu disse pra vocês, eu gosto. Quase todos os dias eu venho trabalhar, quase todos os dias eu estudo. Então eu consigo garantir que essas coisas serão feitas. Mas fazer essas coisas com alegria, com amor, com aquele desejo de realizar, aí isso a motivação te dá. Claro que nem todo dia a gente tá motivado, mas quando você tem um porquê muito forte, isso te ajuda. E aí eu vou começar por aqui as sugestões de hoje. É muito importante que você tenha um motivo, né? Eu já disse da importância de ter um bom hábito aí matinal, em que você, ou mesmo ao longo do dia, de atividade física, de uma alimentação saudável. Então, quando você come muita comida, eu não sou nutri, tá? Mas eu sei que há uma alimentação que não é ali forte em nutrientes, né? Macronutrientes, micronutrientes, vai trazer sim prejuízos para a sua performance, né? Existem vários artigos que comprovam isso. Então, cuidando de todos esses aspectos da sua saúde, a gente vai agora adentrar em dicas mais específicas de performance de estudo. Uma coisa que é basal para mim é a motivação. Então, veja, quando eu tenho uma aula para dar, algum caso desafiador que eu tô lidando, ou mesmo algum teste psicológico para aprender, ou alguma matéria nova, isso me motiva. Certo? Porque eu fico curiosa para ter acesso a esse conteúdo. Eu levo minha profissão muito a sério. Eu gosto muito de ser psicóloga, de ser professora. E eu entendo que esses conteúdos, eles são uma base
para que eu tenha uma performance dentro do que eu quero entregar para as pessoas que confiam no meu trabalho, confiam no trabalho do Transforma Infância, que é a nossa empresa. Então vejam, o motivo vai te organizar. Para que eu vou parar todo dia para estudar? Que tipo de conteúdo você quer saber? Que tipo de conteúdo você precisa saber? Então, quando eu tenho aulas para fazer, ou quando eu estou diante de algum caso desafiador, ou quando eu preciso aprender um novo instrumento de aplicação, esses são pontos de motivação para mim, porque eu tenho ali uma vontade de adquirir isso, eu tenho ali um desejo, e facilita muito o fato, aquela hora que a gente está ali meio cansada, mas vai sentar para começar a ler. Então, gostaria que você começasse esse momento aqui do vídeo anotando ou escrevendo no seu bloco de notas o que é um motivo que te faz querer estudar. É passar no mestrado, num doutorado, é finalizar a sua especialização, o seu TCC, é cuidar de algum caso. Quando a gente começa a atender, a gente fica querendo estudar tudo, né? E é uma sugestão muito boa, é você estudar os casos que estão chegando para você. Então, chegou um caso de uma criança de 2, 3 anos. Que tal você começar a estudar sobre desenvolvimento infantil, sobre aquele período, o que eu posso esperar, sobre orientação de pais, já que nessa idade você vai precisar bastante orientar as famílias. Então, veja, a gente pegou o tema, atendimento de crianças de 3 anos, e já conseguiu situar uma listinha aqui de 3 temas que poderiam direcionar o teu estudo. Ou seja, começando ponto 1, anota aqui sua motivação, anota aqui o que hoje é uma necessidade ou algum tema que você gostaria de conhecer. Dito isso, quando eu tenho um tema específico, eu entendo que ali, tecnicamente, eu vou ter um perfil de leitura. Veja, a gente pode ler romance, a gente pode ler livros técnicos, livros de autoajuda, livros da psicologia, livros da neuropsicologia, tem vários temas. Com certeza tem algum que você vai gostar mais. Por exemplo, Manu, eu não gosto tanto de livros de romance, de literatura de modo geral. Assim, quando eu falo que não gosto tanto, não quer dizer que eu não reconheça a extrema importância. Mas, por exemplo, para mim, qual é a função dessa leitura? A função de dar maior robustez à minha escrita, à minha fala. Então não é porque não é meu tema preferido que eu não vou ler, que eu não vou entrar em contato. Sim, irei. E isso tudo tem uma função, tem um motivo, que no meu caso é um aprimoramento do meu conteúdo léxico, entender mais palavras, organizações de frase. Isso é um tema que muito me importa, porque eu quero que as minhas aulas, eu quero que o meu discurso seja um discurso atrativo. E eu entendo que isso faz parte da pesquisa. Então vamos lá. Você vai ter vários temas que você vai estudar e que você vai escolher. Eu gosto de variar entre os temas. Quando eu tô num período em que eu tô imersa em muitas leituras técnicas, porque eu tenho que dar muita aula, isso afeta a minha performance. Então, o que eu faço para trabalhar esse desafio? Eu trouxe aqui alguns livros para vocês, que vão desde livros de como falar em público, que é um tema que me interessa, a, por exemplo, TDAH, que já seria um tema mais técnico, e aqui um livro mais filosófico, Comece pelo Porquê. O que eu faço em casa? Quando eu tô sentando ali para estudar, depois de um dia de trabalho, e aí entra outra que dica muito importante. Gente, quem gosta de estudar não pode ter cerimônia. Eu só estudo com tudo organizado. Eu só estudo quando eu já fiz tudo do dia. Eu só estudo... Primeiro que quando você senta para estudar, eu vou te dizer um fenômeno que vai acontecer. Tu vai lembrar de um monte de coisa que tu tem que fazer. Aí começar a lembrar, eu tenho que falar com fulano, eu tenho que dar um recado ali, meu Deus, eu não fiz tal coisa, não comprei tal coisa. Por quê? Tu sentou e descansou teu cérebro. Então, naturalmente, informações vão vir. Tem contigo, ao teu lado, um post-it, de modo que você possa anotar essas lembranças que vão vindo, para você não ir quebrando tua organização de estudo. E aí, vamos lá, eu me sento, então não tenho cerimônia. Eu posso estudar de manhã, eu posso estudar à noite, eu gosto mais à noite quando está no silêncio, né? As crianças já foram dormir, a casa tá tranquila, mas se eu tenho uma horinha de manhã, meus livros já estão todos espalhados no meu escritório, é só sentar. E aí, o que eu começo? Vamos supor que eu não esteja muito afim, mas eu tenho que preparar uma aula, eu tenho que adentrar num tema mais técnico. Eu começo por algum livro mais leve pra mim, tá? Algum livro que eu acho que é uma leitura que eu tô afim. Então, às vezes eu vou na livraria, eu olho na Amazon, nessas lojas online de venda de livros, eu compro vários livros de uma vez. Então, sempre tem livro novo. E aí, outra sugestão que eu te dou. Tem gente que só compra um livro quando acabou outro.
Que história é essa, gente? Isso não existe. Qualquer pessoa que estuda, que está em atualização profissional, vai ter vários livros, porque a gente tem livro para pesquisa. Então eu tenho vários livros que eu li, 1 ou 2 capítulos, porque eram livros que o tema, o capítulo daquele livro me interessava muito e aí eu adquiri. Então sempre tenho esse hábito de comprar livros, de comprar novidades, porque você vai ficando curioso, vai ficando instigado. Daí eu pego, sento, começo por algum livro mais soft, assim, que eu tô ali muito afim de ler, então comprei esse aqui, aí eu já fico lendo, aí eu já começo a aquecer, que nem quando a gente vai pra academia, que a gente tá sem vontade, mas a gente começa ali fazendo esteirinha, fazendo um cardio, e depois a gente aquece pra musculação. Exatamente o mesmo princípio. Eu começo, quando eu aqueço, e aí pode variar o tempo, às vezes 15, 20 minutos, eu parto para os livros técnicos. E o que me ajuda muito? Hoje nós temos muitos dispositivos, né? Celular, 1000 coisas para tirar a tua atenção. Além de tentar deixar esses dispositivos longe, claro que nem sempre eu consigo, eu gosto muito de ter mecanismos que facilitam a sustentação da minha atenção. Então, por exemplo, um caderno, anotar no próprio livro enquanto eu tô lendo, né? Eu não tenho cerimônia com livro, pra mim livro é igual caderno, eu vou anotando. Se ficou muito rabiscado, compra outro, é um investimento. E aí eu vou anotando, porque isso ajuda a sustentar a minha atenção. Fica aqui como uma estratégia que eu vou me manter. Daí eu começo lendo, anoto. Quando eu escrevo, eu aprendo muito mais. Quando eu digito no computador, eu confesso que não é o mesmo do que a escrita. Até porque a gente sabe que escrevendo você vai estar usando vários mecanismos cerebrais que vão ajudar a sedimentar esse conhecimento. E também, claro, além de tudo isso, uma estratégia para você saber se você realmente aprendeu o que você leu é você conseguir ensinar para alguém. Então, ao final, não fica obsessivo de querer fazer tudo igual, que nem quando a gente era adolescente, que a gente ia fazer o resumo da história e geografia e o resumo era bem dizer o mesmo coisa que estava no livro. Eu era dessas, meus resumos eram gigantes porque eu achava que não podia faltar nada. Então, para com essa obsessão, pelo amor de Deus. O importante aqui é que você sedimente, que você tenha algum entendimento sobre o que você leu. E isso você consegue garantir a partir de... Você pode escrever ou você pode tentar raciocinar em cima do que você leu e você ensinar pra alguém ou mesmo falar alto, né? Eu sou dessas que falo super sozinha. Então, ok, vamos lá. Ter algo pra você anotar, começar por um livro que você esteja mais interessada pra depois passar pro outro. Você também pode fazer blocos de intervalo de estudo. Veja, na academia, quando você chega, você já consegue pegar 10 em cada lado no supino? 10 quilos? Não consegue. Mas se você começar por 2, por 3, por 4, devagar, vai chegar o dia do 10. Mesma coisa nos estudos. Você pode começar por 20, 25 minutos e aí você descansa 5 ou 10 minutos e depois você entra em outro bloco de 20, 25 minutos. Daqui a pouco você vai estar fazendo blocos de 50 minutos e pausando 10. Por quê? Porque você vai se acostumando a se concentrar. Hoje, com tanta tela, tanto dispositivo, o nosso cérebro está extremamente mal acostumado. A gente quer tudo muito rápido, com luz, com brilho, com cor, com velocidade. E essa ação, que é uma ação mais enfadonha, de você olhar para um monte de letra aqui, preto e branco, demanda outros mecanismos cerebrais. Então você precisa também se acostumar a performar com estímulos diferentes. Que não só ali o do celular, não só essas atividades que liberam muita dopamina, né, pra gente. Bom, essas são algumas das coisas que eu faço, sem cerimônia pra leitura, adoro sustentar minha atenção em algo pra eu anotar. E aí, vem também uma última sugestão pra você. O que é muito difícil para algumas pessoas, às vezes, é pegar o ritmo, que nem o arranque do carro, né, quando o carro arranca, ele começa a andar. Eu sempre gosto de deixar anotado onde que eu parei, e se essa leitura teve algum tipo de insight pra mim. Porque aí quando eu volto, se fosse no meio do capítulo, vamos supor que tu já tá super atrasada, tem que sair, não dá pra terminar aquela página. Eu anoto rapidinho, tipo, nessa página você fez uma associação com isso pra você utilizar na aula tal, ou então essa metáfora pode ser utilizada no caso tal. Eu deixo num post-it. E aí eu colo no livro ou eu colo na minha mesa de escritório. E às vezes, quando você tá lendo, você também tem muito insight, coisa que você pensou e quer fazer. Sabe como é que eu conduzo isso? Eu também anoto nos post-its. Então eu boto iniciar o slide 30 a partir de frase tal. Você associou isso com tal exemplo. Eu já coloco um roteiro, né? Então quando você retornar
pegue a página tal e pense uma reflexão com ela em relação ao seu caso tal. Eu coloco trilhas comportamentais no meu escritório. Então, quando eu chego, eu não chego solta. Tem um roteiro ali de coisas que eu vou fazer. E isso poupa muito tempo e facilita com que você engate o seu estudo. Bom, então é isso, algumas das coisas que eu faço. Espero ter contribuído com a sua aprendizagem. Espero que você tenha uma vida de leitura, de conhecimento. Entenda que você pode chegar em muitos lugares e que a locomoção para isso é o conhecimento. O conhecimento que você pode começar num livro e que depois você pode trazer para algo prático, trazer para uma ideia, comunicar melhor os teus pensamentos, organizar melhor os teus planos. O conhecimento ele pode te levar para qualquer lugar. Então que você faça bons voos. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!